Você já viu alguém acreditar profundamente, sem nunca ter visto Jesus de perto? Isso parece estranho, porque a maioria das pessoas precisa ver, precisa sentir, precisa ter certeza. Mas existe uma história na Bíblia que quebra completamente essa lógica. Uma história onde a fé não depende de sinais. Uma fé que não precisa de prova. E o mais surpreendente, não veio de um discípulo. Não veio de alguém religioso. Não veio de alguém que cresceu na fé. Veio de um soldado romano. Um homem treinado para obedecer ordens. Um homem acostumado ao poder. Mas alguém considerado distante de Deus. Agora pense nisso com calma. Como alguém de fora pôde entender algo tão profundo? E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse homem tinha um servo doente. Muito doente. Alguém que ele valorizava. Alguém importante para ele. Mas em vez de resolver com sua autoridade, em vez de usar seu poder, ele busca Jesus. Isso já é estranho. Um homem de comando, pedindo ajuda. Mas o que acontece depois é ainda mais inesperado. Ele envia mensageiros. E quando Jesus se aproxima, ele manda dizer algo chocante. Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Pare e pense nisso. Um homem com poder, dizendo que não é digno. Mas não para por aí. Ele continua. Basta uma palavra tua, e meu servo será curado. Percebe o nível disso? Ele não pede presença, não pede toque, não pede milagre visível. Ele confia na palavra. E isso muda tudo. Porque revela um tipo de fé que quase ninguém vive hoje. Agora me diga com sinceridade. Você precisa ver para acreditar? Ou consegue confiar, mesmo sem ver? Fique comigo até o final. Porque essa história pode mudar completamente a forma como você entende a fé. Agora precisamos entrar mais fundo na história. Porque à primeira vista, parece apenas mais um milagre. Mas não é. Existe algo acontecendo aqui que muda completamente a forma de entender fé. Agora pense no contexto. Esse homem era um centurião romano. Ele comandava cerca de 100 soldados. Era treinado para dar ordens, para controlar situações, para impor autoridade. Mas aqui está o ponto-chave. Ele entendia como a autoridade funciona. E isso faz toda a diferença. Porque quando ele olha para Jesus, ele não vê apenas um curador. Ele não vê apenas um profeta. Ele reconhece a autoridade. Agora observe o que ele diz. Eu também estou sob autoridade. Tenho soldados sob minhas ordens. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Percebe o raciocínio dele? Ele está dizendo algo muito profundo. A autoridade verdadeira não precisa de presença física. Uma ordem é suficiente. Agora pense nisso aplicado a Jesus. Se Jesus tem autoridade, eu não preciso estar presente. Ele não precisa tocar. Ele não precisa fazer algo visível. A palavra já carrega poder.
E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse homem entendeu isso, sem ter estudado teologia, sem ter seguido Jesus de perto, sem ter visto todos os milagres. Ele simplesmente conectou algo simples. A autoridade espiritual funciona como autoridade real. E isso é raro. Porque a maioria das pessoas hoje quer ver antes de acreditar. Quer sentir antes de confiar. Quer provas antes de agir. Mas esse homem fez o contrário. Ele acreditou antes de ver qualquer resultado. Agora, deixa eu te perguntar algo direto. Você acredita na palavra ou apenas no que você vê? Porque isso define tudo. Agora veja outro detalhe importante. E ele diz: não sou digno que entres na minha casa. Isso não é falsa humildade. Isso é consciência. Ele sabe quem ele é e sabe quem Jesus é. E isso cria um contraste poderoso. Um homem com poder humano, reconhecendo a autoridade divina. Agora pense nisso. Quantas pessoas hoje fazem o contrário? Tentam colocar Deus no mesmo nível. Tentam controlar, tentar negociar, tentar entender tudo. Mas esse homem, não. Ele se rende à autoridade. E isso abre espaço para algo maior. Agora vem o momento mais impressionante. Jesus ouve tudo isso e reage de uma forma inesperada. Ele se admira. Para o segundo. Jesus, admirado. Não com milagres, não com conhecimento, não com religiosidade, mas com fé. E não qualquer fé. Uma fé simples, direta, sem complicação. E isso nos leva a uma verdade difícil. Muitas vezes complicamos aquilo que é simples. Queremos fórmulas, métodos, experiências complexas. Mas esse homem mostra algo diferente. Fé é confiar na autoridade da palavra. E isso muda completamente o jogo. E aqui chegamos ao ponto mais profundo. Porque até agora, parece apenas uma história de fé impressionante. Mas não é só isso. Existe algo aqui que confronta diretamente a forma como vivemos hoje. Agora pense com atenção. Jesus não ficou impressionado com os religiosos. Ele não elogiou aqueles que estavam sempre perto. Ele não destacou aqueles que conheciam a lei. Ele se admirou com alguém de fora. E isso deveria nos incomodar. Porque levanta uma pergunta difícil. Porque alguém distante entendeu o que muitos próximos não entenderam. Agora vamos ser sinceros. Hoje acontece a mesma coisa. Pessoas frequentam igrejas por anos, ouvem mensagens todos os dias, mas ainda vivem cheias de dúvida, cheias de medo, cheias de insegurança. E ao mesmo tempo, existem pessoas simples que confiam de verdade. Sem complicação, sem excesso de teoria. Apenas confiam. E isso revela algo importante. Fé não é quantidade de informação. É qualidade de confiança. Agora aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Saber muito não significa confiar. Você pode entender tudo e ainda assim não viver nada. Agora pense nisso. Quantas vezes você já ouviu algo sobre Deus
mas não agiu como se fosse verdade? Quantas vezes você disse que acredita, mas viveu como se não acreditasse? Porque é exatamente aqui que a diferença aparece. Agora veja o centurião novamente. Ele não tentou controlar a situação. Ele não pediu explicações. Ele não exigiu garantias. Ele apenas confiou. E isso é raro. Porque confiar de verdade significa abrir mão do controle. E isso assusta. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você quer fé ou quer controle? Porque muitas vezes não dá para ter os dois. Ou você confia, ou você tenta controlar tudo. E aqui está o ponto mais forte. A fé do centurião funcionou, porque ele não precisava ver. Ele não precisava sentir. Eu não precisava de confirmação. Eu já tinha decidido confiar. Agora compare isso com hoje. Quantas vezes você pede sinais? Quantas vezes você espera algo acontecer para então acreditar? Mas e se a fé verdadeira for o contrário? Acreditar primeiro e depois ver acontecer. Agora aqui vai outro detalhe escondido. Jesus não foi até a casa dele. E mesmo assim, o milagre aconteceu. Isso quebra uma expectativa comum. A ideia de que Deus precisa estar perto para agir. Mas não. A autoridade de Jesus não depende de distância. E isso muda tudo. Porque significa que, mesmo quando você não sente, Ele ainda está agindo. Mesmo quando parece longe, Ele ainda tem controle. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você duvidou só porque não viu o resultado imediato? Mas o centurião, não. Ele confiou antes da resposta. E isso fez toda a diferença. Agora tudo começa a fazer sentido. Não foi apenas sobre um milagre. Foi sobre uma forma diferente de acreditar. Uma fé que não depende de sinais. Uma fé que não espera sentir. Uma fé que confia antes de ver. E isso muda completamente tudo. Porque no final, não é o quanto você sabe sobre Deus. É o quanto você confia no que Ele diz. E aqui está o ponto mais importante. O centurião não pediu mais provas. Ele não tentou entender tudo. Ele não tentou controlar o resultado. Ele apenas confiou na palavra. E isso foi suficiente. Agora pense nisso com sinceridade. Você está esperando ver ou já decidiu confiar? Porque talvez o que está faltando na sua vida não seja a resposta. Seja a confiança. Talvez você esteja pedindo sinais quando Deus já falou. Talvez você esteja esperando sentir algo quando a decisão já deveria ter sido tomada. Confiar. E isso muda tudo. Porque quando você confia de verdade, você age diferente. Você pensa diferente. Você vive diferente. E isso é fé real. Agora, uma última pergunta. Se Jesus dissesse uma palavra hoje, você acreditaria sem ver nada? Ou ainda precisaria de provas? Porque essa resposta revela o nível da sua fé. Agora,
Deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Existe outro momento na Bíblia onde Jesus encontra uma fé ainda mais surpreendente. Clique no próximo vídeo e você vai entender algo que pode mudar toda a sua forma de confiar em Deus.